Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e temos muitas notícias no vídeo de hoje. Vamos falar aí sobre venda do Gabriel Pec, uma proposta milionária chegou nas mesas do Vasco da Gama e a gente, é claro, vai falar de onde ela vem, quais são os valores, mas o Gabriel Pec começa também, a voltar olhares aí do futebol europeu. Falar também com relação a Matias Galarza, hoje que terá às 2 horas da tarde uma entrevista coletiva em primeira mão para você, torcedor, relacionada aí principalmente à compra do Matias Galarza. O Alexandre Pássaro estará à frente dessa entrevista coletiva e trará detalhes das negociações, além de, é claro, muitas outras notícias para o torcedor. E também vamos falar sobre reforços. O Vasco aí tá com um novo olhar referente a um lateral esquerdo. O Vasco ainda busca novas contratações no mercado e agora o alvo está para essa posição. A lateral esquerda do Gigante da Colina e um lateral aí que está atualmente no Mirassol é um dos grandes focos do Gigante da Colina. Então, é claro, rapaziada, temos muitas outras novidades. Além disso, falar também sobre o Wesley na Justiça e muitas outras notícias. E você não pode perder o vídeo de hoje. Mas antes de começar, eu quero dar as boas-vindas a você, torcedor que está chegando aqui no canal pela primeira vez. Seja, claro, muito bem-vindo. Eu também vou pedir a sua inscrição, que é muito importante para que a nossa família possa crescer cada vez mais e esse vídeo possa chegar a cada vez mais vascaínos. Se inscreva, ajude o nosso canal Vascaíno Ajuda Vascaíno e também eu vou pedir o seu like, o seu comentário com relação ao que você vem achando dessa atual diretoria do Jorge Salgado. Deixa a sua opinião aqui embaixo e como eu venho fazendo nos meus últimos vídeos, vou responder a todos vocês. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação, porque temos muitas novidades no vídeo de hoje e falar primeiramente com relação a Matias Galarza já no início do vídeo, Tivemos notícias aí ontem na parte da noite em primeira mão que teríamos hoje às 2 horas da tarde uma entrevista coletiva em São Januário, sendo ali comandada pelo Alexandre Pássaro, onde ele, é claro, vai trazer tudo o que está acontecendo nessa semana muito movimentada dentro do Vasco da Gama. Tivemos aí a venda do Thales Magno, tivemos a saída do Henrique, a rescisão do Carlinhos, também muitas outras novidades ainda irão acontecer durante essa semana e o Alexandre Pássaro vai explicar tudo o que está acontecendo, porém principalmente irá falar sobre a compra do Matias Galarza. O Matias Galarza, que não é um jogador do Vasco da Gama, volta a falar isso, ele é um jogador do Olímpia, um clube do Paraguai, um clube que inclusive formou o Matias Galarza, e o Vasco pegou o Paraguai emprestado no meio da última temporada para ser um reforço do Sub-20. Porém, é claro, como o Sub-20 se destacou sendo campeão de diversas competições, o Galarza foi um dos grandes destaques daquela equipe, chegou para o profissional e também está tendo grande destaque ali na equipe profissional do Gigante da Colina, encantando os torcedores, acredito que principalmente pela sua raça, sua pegada, mas também por grande qualidade ali para comandar a volância do Vasco da Gama. E o Vasco busca essas contratações. Segundo notícias, o Olímpia avisou para o Vasco da Gama que está recebendo propostas e muitas sondagens de clubes europeus, então dando a entender aí que é para o Vasco correr, porque o Galarza está sendo muito monitorado e pode perder ao atleta nesses próximos meses, já que o Vasco detém o direito de prioridade na contratação do Galarza, mas caso venha uma proposta maior do futebol europeu e o Vasco não tenha condições de cobri-la, o Vasco perde o jogador e tudo que ele fez aí no Vasco durante esse período não irá adiantar de praticamente nada. Então o Vasco tem que correr, tem que fazer a contratação e o Pássaro vai falar sobre isso. Tem dinheiro novo chegando dentro do clube com relação à venda do Thales Magno e esse dinheiro pode até mesmo já ser usado para a contratação do Matias Galarza. Vamos ter mais novidades com relação a isso na live do Alexandre Pássaro às 2 horas da tarde na Vasco TV, então não perca, fique ligado. E falar aqui com relação a uma outra notícia muito importante para você e para todos nós torcedores vascaínos, relacionada aí à volta dos esportes olímpicos. Notícia rápida. Ontem, pela parte da tarde, o Vasco fechou uma parceria com o ICB, Instituto Internacional Correr Bem, e esse instituto aí vai ser o responsável para fazer com que os esportes paralímpicos do Vasco da Gama sejam ali prolongados, no caso, sejam agora efetuados de forma
autossustentáveis, ou seja, o Vasco não irá tirar nada do bolso para fazer com que o Vasco continue nesses esportes paralímpicos. Tá aparecendo aí foto para vocês da lista imensa dos esportes que retornaram ao Vasco da Gama, no caso, sendo esses todos paralímpicos. Então também uma grande notícia para o torcedor, como já havia acontecido com a natação, agora também está acontecendo com diversos outros esportes na modalidade paralímpica. Uma excelente notícia aí para o torcedor vascaíno. Mas vamos seguir porque temos sim muitas novidades no vídeo de hoje. O vídeo está repleto de notícias torcedor. E falar agora com relação ao Wehrli. Ontem também na parte da noite, além de diversas outras notícias, tivemos novidades relacionadas ao Wehrli, porque o Wehrli entrou na justiça, cobrando ali o Vasco da Gama. Ele cobrou, por incrível que pareça, quase 9 milhões de reais. E esses 9 milhões de reais referentes a vários motivos, dentre eles atrasos salariais, não pagamento de FGTS, não pagamento de 13º e direito de imagens e diversos outros motivos citados pelo próprio Wehrli. Porém, a grande questão é a seguinte: o Wehrli entrou na justiça pedindo exatamente 8,7 milhões de reais. O grande problema é que os salários atrasados, os 5 meses de salários atrasados, 5 meses de direitos de imagens atrasados e o não recolhimento do FGTS durante 37 meses não chegam nem sequer perto dos 8,7 milhões de reais. Mas sim, tudo isso dá 2,4 milhões de reais. Acredito que ali quase 20% do que o Wehrli pede na justiça. Então, definitivamente, a gente vê que o Wehrli é um cara que está querendo se aproveitar do Vasco da Gama nesse momento. Inclusive, o Vasco tá dando mole sim com ele. A defesa do atleta disse em tribunal que, para piorar tudo, o clube não tem mais interesse, chegou no Wehrli e falou que não tem mais interesse de trabalhar com o Wehrli, colocou ele treinar de forma separada do elenco principal, sem bola, fazendo apenas corridas ao longo do campo por apenas 1 hora por dia no CT do Almirante, e além do mais, sequer tem direito à academia dentro do Vasco. Então definitivamente o clube tirando ali a força ao Wehrli de dentro do Gigante da Colina. O Vasco tentou até mesmo durante um período chegar a um consenso para uma rescisão, o Wehrli não quis, porque recebia 300 mil reais, mas agora tenta ali a rescisão na justiça e tentando cobrar 9 milhões ao Vasco. Acredito que muito difícil que realmente a justiça aceite esse pedido de 9 milhões, mas essa rescisão, uma nova ação poderá surgir em breve na justiça referente ao Wehrli e o Gigante da Colina. E vamos falar agora com relação à saída de atletas e chegada de jogadores. Mas antes eu quero falar aqui com relação ao Thales Magno. Ontem que o atleta usou as suas redes sociais para se despedir oficialmente do Vasco da Gama. Tá passando aí o vídeo que ele utilizou nas suas redes sociais para se despedir oficialmente do Gigante da Colina. Ele fez um texto falando que encerra sua passagem no lugar que aprendeu muito, inclusive a evoluir com os próprios erros. Não teve tempo para se despedir como gostaria dos funcionários, dos companheiros de time, as pessoas que passaram, no caso pelo clube, fizeram ele ser um ser humano melhor. E não poderia deixar de agradecer a todos que torceram pelo Thales durante esses 9 anos que passou dentro do Vasco da Gama e que de alguma forma ajudaram ele a ser o que é hoje em dia. Falou que o Vasco sempre foi tudo para ele, foi a vida, foi a primeira história e foi o primeiro amigo do Thales Magno, e falou ainda que o clube que proporcionou tudo que ele conquistou na vida profissional. E também foi além, falou aí que durante esse período vai continuar torcendo para o Vasco da Gama, mesmo de longe continuará na torcida, e terminou o texto falando que enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal, e desejando aí, falando que ama muito o Vasco da Gama. É claro, desejamos todas as sortes ao Cria, que Deus esteja com ele e que ele possa lá fora honrar essa camisa do Gigante da Colina. Mas vamos seguir, rapaziada, que vamos falar agora com relação à saída de atletas. Temos novidades aí com relação a jogadores que estão indo embora. E agora falar com relação ao Lucas Santos, Ontem tivemos notícias aí na parte da tarde toda relacionada a uma saída do jogador, um jogador que já está fora dos planos dessa atual diretoria do Vasco da Gama, inclusive treina separado do elenco principal, e o Vasco está tentando encaminhar ele para algum clube, principalmente do futebol brasileiro, já que o Lucas Santos não tem mais mercado no exterior por conta da passagem que teve muito ruim no CSKA Moscou da Rússia. E ontem tivemos notícias que o Lucas Santos
estaria muito perto de fechar com o Brasil de Pelotas, porém isso não irá acontecer, aliás, poderá acontecer, mas a prioridade e as conversas que estão mais avançadas, segundo notícias, não é com o Brasil de Pelotas, mas sim com Santa Cruz. O clube de Pernambuco quer o Lucas Santos, quer ali aumentar a sua folha salarial, quer ter um orçamento maior, investir mais no futebol nessa temporada para conseguir realizar ali a ascensão, né, a divisão de cima. Então, para isso, quer trazer novos reforços e o Lucas Santos estaria nesse orçamento aí e seria um dos grandes desejos, aliás, da diretoria do Santa Cruz. As negociações já estão sim muito avançadas, detalhes ali estão somente com relação à divisão salarial. A gente pode ver o Lucas Santos pintando no Santa Cruz na próxima temporada e caso não venha dar certo no Santa Cruz, o Brasil de Pelotas pode também ser um dos futuros do jogador. Com relação a Caio Tenório, na mesma. Temos novidades, primeiro vamos confirmar, né, se realmente elas estão acontecendo, mas por incrível que pareça, o Caio Tenório pode sair. A postagem que ele fez ontem no Instagram, que realmente colocou muita dúvida no coração do torcedor vascaíno, pode ser verídica, mas como meu objetivo aqui é sempre trazer a credibilidade para você, eu não vou afirmar nada, não vou falar em nada, mas definitivamente parece que o Caio Tenório tá sim de saída do Vasco da Gama. E falar agora com relação a outro jogador que pode estar pegando as malas, de repente, indo embora de São Januário. Não falo agora, mas quem sabe nesse meio do ano, dependendo das atuações, pode estar de saída. E esse jogador que eu falo, né, aliás, é o Gabriel Peck. Gabriel Peck, acredito que nesse início de temporada é o grande destaque do Vasco da Gama. Um jogador aí que, se eu não me engano, é o segundo artilheiro dessa temporada, somente atrás do Germancano. É um jogador que vem se destacando muito, não somente nessa temporada, como na última, foi o grande destaque do Vasco na conquista da Copa do Brasil, do Carioca, da Supercopa do Brasil, da Taça Guanabara. O Gabriel Peck foi o nome das categorias de base do Vasco da Gama nessa última temporada e subiu muito bem profissional e vem ganhando destaque. Inclusive, acredito que é titular absoluto atualmente no Gigante da Colina. Quando ele joga bem, a ponta esquerda do Vasco funciona demais. Então ele é realmente um jogador que o Vasco está começando a ter uma dependência maior. E segundo notícias, o Peck recebeu propostas oficiais de um clube de Portugal. Não temos aqui notícias, o nome revelado desse clube, mas foi uma proposta aí que chegou ao Vasco no valor de 4,2 milhões de euros, algo que na estimativa, né, na cotação atual chega a 27 milhões de reais, um valor que na minha opinião é muito baixo para o Gabriel Peck. Ele pode sim ainda aumentar o seu valor, ser mais valorizado. Temos aí uma temporada toda pela frente, fazer com que realmente ele venha se destacar, ainda mais jogando uma Série B, que os adversários não têm a mesma condição técnica do que os times da Série A. Poderá fazer com que ele venha ganhar um maior destaque e ter uma venda efetuada maior no futuro, né? Sabemos que a janela europeia vai abrir no meio do ano, então muito provavelmente o Vasco vai receber muitas sondagens, muitas propostas, muitas ofertas por diversos garotos. Temos muito destaque no nosso elenco: Gabriel Peck, Bruno Gomes, Andrei, Galarza, Lucão, Ricardo Graça e muitos outros. Então acredita-se sim que de repente o Vasco vai vender mais uns 2 a 3 atletas durante essa temporada e o Gabriel Peck poderá ser um nome, mas que a proposta que chega a eles venha, né, chegar justa, porque realmente 27 milhões de reais não vai levar o Gabriel Peck do Vasco da Gama, e essa proposta inclusive foi prontamente recusada pelos dirigentes vascaínos. E para finalizar o vídeo, falar aqui com relação a reforço. O Vasco ainda busca reforço no mercado, sabemos disso, que o Vasco ainda tem a necessidade de reforçar a equipe para essa próxima temporada, e o Vasco tem, né, principalmente o Alexandre Pássaro, que comanda o futebol do Gigante da Colina, tem algumas prioridades. E essas prioridades são ali o ataque, a lateral esquerda, a zaga e também um 10, que poderá surgir por conta das lesões que o Marquinhos Gabriel vem sofrendo durante esse início de temporada. E ontem à noite tivemos mais novidades relacionadas a um possível reforço que pode chegar no Vasco da Gama. Já trouxe notícias falando sobre um atacante, que o Vasco já teria um atacante fechado, que estaria esperando apenas terminar o Campeonato Carioca, o estadual no geral, né, no Brasil todo, para que ele pudesse ser transferido, mas já está tudo certo. E agora temos notícias com relação a um lateral esquerdo. Esse lateral esquerdo aí é o Moraes. O Vasco, segundo notícias, tem interesse na contratação do Moraes. Ele que é um jogador do Atlético Goianiense, fez esse início de temporada no Campeonato Paulista pelo Mirassol e teve grande destaque. Jogou o último Campeonato Paulista emprestado, né, ao Mirassol, no caso, só confirmando. E além da posição de lateral, o jogador tem muita qualidade e sabe jogar muito bem também de forma avançada. Chega até mesmo a parecer o MT, né? Porém, o MT tem características muito mais ofensivas do que defensiva. A lateral
não era a posição dele, ele estava improvisado, mas com relação ao Moraes, ele é um jogador lateral, mas que pode jogar numa função mais ofensiva, é um jogador muito versátil e é isso que o Vasco procura para essa próxima temporada. Ele aí foi titular absoluto do Mirassol durante esse Campeonato Paulista, o Mirassol que inclusive chegou à fase de semifinal do Campeonato Paulista, perdeu somente para a equipe do São Paulo, se eu não me engano, pelo placar de 2-0, então realmente foi uma equipe que surpreendeu muito positivamente, não somente nesse Campeonato Paulista, mas como nas outras temporadas, é uma equipe muito forte, não tem sido fácil ser titular do Mirassol e acredito que é um jogador que tem bastante potencial. O Moraes teve passagem na base pela equipe do Flamengo e chama a atenção não somente do Vasco, mas como diversos clubes, tanto da Série A quanto da Série B do Campeonato Brasileiro. E caso o Vasco venha querer a contratação, vai ter que se mexer, vai ter que fazer uma força, aliás, porque definitivamente não vai ser muito fácil. É um atleta que vem chamando a atenção e pode, quem sabe, pintar aí no Gigante da Colina. Além dele, temos aí o Jean Vitor, um dos grandes destaques desse Campeonato Carioca da lateral esquerda, que também tem chances de pintar no Gigante da Colina. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Trouxemos aí muitas novidades do Vasco da Gama. Ainda na parte da tarde teremos mais notícias. Quem sabe esse vídeo poderá ser lançado antes mesmo das 6 horas, porque essa semana está repleta de novidades para o torcedor. Acredito que uma semana repleta de notícias, que definitivamente o torcedor está sendo ali cheio, né? Vem pegando muito de surpresa o que está acontecendo dentro do nosso clube, várias novidades. Mas esse foi o vídeo, se você curtiu, eu vou te pedir para deixar o seu like, o YouTube não vem recomendando o meu vídeo, então o seu like, o seu comentário é muito importante, principalmente seu comentário, ajude o canal para que esse canal possa crescer cada vez mais. A sua inscrição, o seu like, o seu comentário é importantíssimo, rapaziada. Então deixa aí que eu sempre, como venho fazendo nos meus últimos vídeos, faço questão de responder a cada um de vocês. Se inscrevam, ativem também o sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!